Bom dia, meus amores, como vocês estão? Meu nome é Andréia, faço parte da Primeira Igreja Batista em Petrolina e a gente vai falar hoje na aula de EBD sobre primeiros filhos, primeiros conflitos. E a gente vai entender como é que isso se passa dentro da nossa família, dos nossos relacionamentos. Ouvir e obedecer a Deus é a chave para resolvermos os conflitos. Então a gente tem aqui, dentro dessa premissa básica, que o ouvir e o obedecer farão toda a diferença com relação aos relacionamentos, aos comportamentos e às atitudes que teremos ao longo do nosso caminhar como família. Sei que posso contar com você e que seremos amigos para sempre, mesmo depois das piores brigas. Te amo, meu irmão. Eu tenho 3 irmãos, somos uma família de 4 irmãos. Ângela, Anselmo, Adriana e Andréia, que sou eu. E teve um irmão que ele era bem ruinzinho, viu, minha gente? Bem ruinzinho mesmo. Hoje ele cheira bom, suave e aroma perfume de Cristo. Mas lá para trás ele era bem malvadinho. E aí ele fazia muitas peripécias conosco. Isso nos gerou muitas brigas na infância, alguns relacionamentos quebrados, algumas situações que geraram mágoa ao longo do nosso caminhar de infância, adolescência e adulto. Mas que em Deus isso foi sendo reparado e foi ajustado, porque nós não tínhamos essa visão, essa centralidade de Deus, e que Deus pode transformar a nossa vida. Então, construir um relacionamento é algo extremamente complexo, que exige de nós vontade de querer caminhar a segunda milha. Falo disso por experiência própria, porque a gente precisa fazer com que as pessoas sejam respeitadas e que as pessoas respeitem também a nós, seja nos nossos pontos de vista, nas nossas atitudes. E isso dá trabalho, porque relacionamento é isso, é construção. Um dia depois do outro dia e um passo de cada vez. Então, eu sei que mesmo você aí que tem brigas com o seu irmão, que às vezes passa por desentendimento e às vezes não é bem compreendido, a gente entende que isso pode acontecer com cada um de nós, mas que a gente sabe que no final, nós amamos a nossa família, amamos o nosso irmão e que a gente quer o melhor dele. Então, Deus é lindo e tem transformado a minha história com os irmãos, e Deus tem transformado a vida dos meus irmãos através da história, através desses anos. Então, essa experiência com o irmão, reflita como você pode melhorar ela, ok? E aí a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 4 de Gênesis. Se vocês leram esse capítulo que o texto básico nos traz, ele pede para que leiamos do 4 de 1 a 7. Aí fala, né, da primeira relação que Adão teve, aí que gerou a Caim, que depois gerou Abel e tal. Fala desse momento, família, fala do nascimento dos filhos, fala de cada um com a profissão que cada um teve, né? Na verdade, Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. E aí a gente vai ver dentro desse capítulo 4, 5 reações que aconteceram nesse momento, né? Fala do pecado de Caim, fala sobre a reação, a intervenção de Deus, do assassinato de Abel e aí a comparação, inveja, ira e desejo. Bom, aqui a gente vai discorrer no longo da aula sobre essas situações todas e o porquê que isso aconteceu. Na verdade, o pecado de Caim foi que estava no coração dele. Então, Deus não olhou a oferta, mas olhou a pessoa. Então, aquilo que está no nosso coração é aquilo que a gente dá. Nós não temos condição de dar aquilo que não possuímos. Então, significa dizer que a intenção do nosso coração conta muito para Deus. Então, quando a gente tem no coração a vontade de fazer a diferença e que o nosso objetivo ele é nobre, ele é espiritual, ele faz com que a gente caminhe diferente, Deus olha isso. E aí, nessa situação sobre a oferta, com o coração e espírito, Abel ofertou. Com que coração e espírito Abel ofertou? Diz o seguinte lá em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo,
tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Vê lá o que eu falei para vocês inicialmente. Se Deus olha a intenção do nosso coração, a intenção do coração de Caim não foi boa porque ele não deu as suas primícias daquilo que ele tinha como trabalho. Ele era lavrador, poderia ter ofertado a Deus com amor, bondade e sinceridade no seu coração, dando a Deus o seu melhor, a sua melhor oferta, o que ele não fez. Então, Abel fez, e aí a diferença está no coração, na intenção da sua oferta e naquilo que a gente agrada a Deus. Qual é a aplicação que eu posso trazer dessa situação da oferta para a nossa família? Como é que está o teu relacionamento com os teus familiares? Em que ponto isso precisa ser melhorado? Se cada um cuidar da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, isso melhorará. E aí, como é que anda o teu relacionamento com Deus? Como anda a tua vida devocional? Como anda o teu caminhar? Como anda o teu momento de oração? Como anda a tua vida? Você consegue responder para você mesmo como tem andado a tua vida com Deus? Andréa, como tem sido a tua vida com Deus? Como isso pode fazer e fará a diferença quando a gente caminha com Deus? Não só de ouvir falar, mas de com Ele caminhar, de se debruçar diante das Escrituras e saber qual é a vontade de Deus para nós. Então, a gente vai ver que a motivação do nosso coração se revela a cada um de nós. Quais são essas motivações que vão se levantar, que vão fazer com que a nossa família possa viver melhor e que a gente possa cuidar um do outro em amor? Como a gente pode fazer isso acontecer? Meu irmão, o que tem te tirado do sério? Né? O que pode fazer com que a tua santidade ela seja abalada com relação a comportamentos? Como foi a reação de Caim? Caim não conseguiu fazer ou entender aquilo que Deus o aconselhou, fazer com que as palavras do nosso Deus elas possam frutificar, nos trazendo arrependimento, porque a palavra de Deus elas nos traz reflexão, ela nos mostra onde nós erramos e nos dá a condição, pelo tão grande amor de Cristo, a fazer a diferença. Então, o que tem tirado você do sério? Qual foi a resposta de Deus à oferta? Por que Caim descaiu o semblante? Porque lá em Gênesis 4:5 diz: ao passo que de Caim sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Oh, meus amados, por que a gente não consegue lidar com crítica, mesmo quando ela é construtiva? Por que a gente não consegue lidar quando as pessoas nos chamam a atenção, nos fazendo ver o segundo lado? Porque quem disse que a gente sempre está certo? Quem foi que disse que a gente sempre tem razão? Então, ouvir o outro lado faz com que essa intervenção de Deus nos ajude a fazer algumas reflexões. Por exemplo, Deus pergunta o seguinte: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Caim teve uma oportunidade, porque Deus assim o deu, e disse o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vê, lá em Gênesis 4:7, a parte A diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? No hebraico, isso quer dizer exaltado, que daria a Caim outro semblante, como o que é citado em Números 6:26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Queridos, nem sempre estaremos certos, mas se a gente ouvir a Deus e ouvir que Deus vai nos instruir, nos exortar, mostrar onde temos errado, e a gente deixar que Deus trate, que Deus cure, e olhe que mexer em ferida, tratar de ferida às vezes dói, mas é necessário para que haja cura. Porque Deus não só nos avisa, como Ele nos dá a condição de arrependimento. Então, Deus diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas em ti cumpre dominá-lo.
A ideia aqui é como uma metáfora de animal selvagem que precisa ser domado. Mas, infelizmente, Caim não deu ouvidos ao recado de Deus. Como tem sido a nossa vida? No decorrer do nosso caminhar com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente tem ouvido Deus falar? A gente tem tido diálogos com Deus? Ou temos tido monólogos, onde a gente fala, e Deus quer relacionar-se conosco e a gente não para ouvir a voz de Deus? Como tem sido isso? Deus tem nos dado recado, Deus tem nos avisado, Deus tem nos chamado para uma vida diferenciada. E aí, no ponto 4, Abel sai de cena. Caim é a cópia de Adão. Caim é um retrato de todos nós. Abel foi morto e a natureza pecaminosa herdada de Adão está entre nós. Romanos 5,19. Nesse momento, o pecado que não foi tratado, que não houve arrependimento, faz com que a ira e o semblante decaído, né? E a inveja e a ira e o ódio que Caim nutriu por não ter aceitado bem a orientação e a exortação de Deus, faz com que ele cometa um pecado de assassinato contra o seu irmão mais novo. Disso tudo, como eu posso trazer a aplicação para a minha família? Peça a Deus graça para controlar a velha natureza em você quando estiver enfrentando conflitos familiares. Aproveite as oportunidades. Então, na aplicação para a minha família, Deus quer controlar a nossa velha natureza. Nós precisamos pedir a Deus que tudo aquilo que nos fazia mal, que nos fazia ser mentirosos, enganadores, rabugentos, chatos, que a gente às vezes fala mal do outro, essa velha natureza, depois que Deus entrou na nossa vida, é preciso que fique lá atrás e que a gente construa situações novas, para que a gente possa abençoar a nós mesmos, porque a gente foi tratado, e abençoar o outro com a mudança da nossa vida. Comparação, inveja, ira e desejo. O pecado afetou o relacionamento de Caim e Abel, mas hoje não é diferente. A gente continua com esses sentimentos que às vezes, não sendo tratado, faz com que a nossa família pereça e haja distanciamento emocional, relacional e espiritual. Então a gente precisa fazer com que esses sentimentos, essas situações que até hoje assolam o mundo, passe a não ter poder sobre nós, porque Deus já nos libertou disso. Então a gente vai ver algumas dicas de como lidar com os conflitos na família. Primeiro, comunique o conflito. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Essa situação da dica da comunicação do conflito serve para os relacionamentos de uma forma geral, né? Se a gente pecar, a palavra de Deus diz que se a gente, quando for deixar a oferta, no meio do caminho lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra a gente, algum membro da família, qualquer pessoa, a gente deixa a oferta, volta, se reconcilia com o irmão e depois volta a oferecer a oferta a Deus. Deus quer de nós o coração, meus queridos. Deus quer de nós vida plena e abundante em meio a esse caos que o mundo tem nos colocado. Então, essa situação aqui comunique o conflito. Se alguém pecar contra você e você se sentiu ofendido, se você se sentiu traído, se você se sentiu menosprezado, seja lá que tipo de sentimento invada o teu coração, você precisa chegar no irmão e falar com ele sobre isso. Fazer bom uso das diferenças é a gente se imaginar que somos diferentes e a gente vai precisar lidar com isso. Então, a posição do outro não é melhor nem pior do que a sua. Enriqueça a sua percepção do outro fazendo realmente o bom uso das diferenças. E nesse caso, a gente vai precisar entender que a diferença entre o essencial e o secundário vai fazer com que nós tenhamos paz ou vivamos em guerra eternamente. Às vezes brigamos por algo que daqui a pouco não terá nenhum ou algum valor para nós mesmos. Então, esposas, maridos, comece a buscar o essencial. O secundário a gente constrói.
Maridos e esposas, vamos buscar aquilo que é essencial na nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, o orar juntos, o consagrar a nossa vida, o buscar fazer com que essas diferenças nos aproximem ao invés de nos distanciar. Que a gente possa buscar isso. Com relação aos demais, essa situação das brigas, do creme dental, da toalha, do papel, do tênis, oh Deus, que o Senhor nos ajude a fazermos a diferença e a buscar em nós esses conflitos diante da tua vontade, da obediência à tua palavra, do ouvir a tua voz, que sejam caídos por terra em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada porque esse momento tem nos permitido fortalecer as nossas famílias através de um contato maior, a sentar na mesa, a ouvir o outro, a ver o outro, a buscar esse encurtamento, essa distância que havia entre nós nessa nossa correria do dia a dia, que nos foi permitido, por força da saúde pública, estarmos mais juntos em casa, presencialmente, e que às vezes essa presença, por falta de relacionamento, tem tido algumas complicações. Pai do céu, nos ajuda a sermos melhores, a tratarmos essas diferenças de forma a trazer paz, e que nós possamos cuidar um do outro, e que nesse momento o teu Santo Espírito abençoe cada lar, de cada família nesse momento, através dessa mensagem, que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, pela proteção, pela tua vida em nós. Em nome de Jesus, amém. O meu muito obrigada, um abraço para você. Beijo.